Não, tá certo. Bom, então, André, eu queria que talvez, primeiro, obrigado por você ter aceitado aí falar um pouquinho comigo. Eu queria que você contasse quando você decidiu, eu sei que primeiro você fez educação física só que como que você acabou realmente decidindo pela nutrição, por quê? E mais especificamente escolhendo por que que escolheu a nutrição funcional, esportiva e tudo mais. Então, Vini, primeiro eu que agradeço o convite de vir aqui falar com você, contar um pouquinho da minha experiência, da minha vida enquanto profissional, né? E que não tem como a gente muito separar profissional da pessoal, né? Tem uma questão muito importante na minha história, que a minha vida pessoal vai se misturando com a vida profissional, né? E começa quando eu entro para o esporte. Eu tinha 11 anos de idade, eu entrei para o time de atletismo, eu morava na ABC, e na região da ABC, quando criança, os pais não querem muito que os filhos fiquem sem fazer nada, né? Assim como eu faço com os É, meus. Então, eles me tacavam para fazer esporte. Então, eu treinava em Santo André, no SESI, e lá tinha uma equipe de atletismo iniciando, que hoje eu sinto muito falta hoje em dia disso, né? Tinha as escolinhas de esporte. Então, eu fui fazer parte da escolinha de esporte e atletismo do SESI com 11 anos de idade. E eu sempre fui muito disciplinada, Vini. Assim, antes do atletismo, eu fazia balé, eu fazia natação. Então, tudo que eu fazia de forma muito disciplinada, né? Eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada. Então, quando aham. eu comecei com o atletismo, eu comecei para valer. Eu falei, olha, eu quero ser atleta de atletismo agora. Pronto, eu vou virar atleta de atletismo. E treinava muito afinco. Então, eu ia para a escola, ia todos os dias à tarde para o atletismo. Aí, depois, quando eram as férias, eu treinava de manhã e treinava de tarde. Então, eu sempre fui muito dedicada, participei de várias competições, fui para campeonato estadual, campeonato regional, depois no juvenil fui para campeonato sul-americano. Então, eu sempre Caramba. fiquei muito envolvida com a história do esporte, porque eu tinha muitos amigos, né? Então, era Aham. uma coisa muito gostosa, a gente competia todo final de O semana, a ambiente gente ajudava, né? o ambiente é muito gostoso, porque você troca experiência com os mesmos da sua idade, né? As viagens eram uma delícia, porque, imagina, eu fui para Porto Alegre 4 vezes de ônibus, são 20 horas de viagem. Então, Nossa. imagina que delícia, né? Você tá Haja no ônibus, brincadeira, aquelas musiquinhas, haja. né? E aí, quando você é adolescente, tem os namoradinhos, né? Então, 20 horas junto no ônibus era uma delícia, né? Aham. Então, a gente, assim, foi uma época muito boa da minha vida, porque eu consegui levar muito bem a escola e o atletismo. Quando eu fiz 19 anos, eu fui para a faculdade de educação física, né? Porque assim, quando você é atleta, você não faz nada. O que você vai fazer da vida? Educação física, fisioterapia, não tinha outra coisa, né? O SESI tinha uma parceria muito forte na época com a Tintas Coral, que era SESI, Tintas Coral era uma equipe muito forte, e tinha bolsa de estudos com a FEC, com a FEFISA, mas assim, eu tentei entrar com as bolsas de estudos, inclusive pela equipe, e não consegui. Então, eu acabei que prestei vestibular e fui estudar em São Paulo, na FMU, que na época era uma excelente faculdade de educação física. E, na verdade, eu sou crente, como eu te coloquei, eu só fiz educação física porque eu era atleta, né? Aham. Fui para a FMU e aí também muito dedicada, falava, não, eu tenho que estudar, tenho que estudar. Então, primeiro ano tinha anatomia, fisiologia, eu tinha excelentes professores, tinha basquete, então eu comecei a ir para o mundo dos esportes. Fui, claro, para a atlética da faculdade, competi pela faculdade, né? E fui me envolvendo. Só que aí foi começando a ficar difícil eu conciliar a faculdade com o treinamento. Porque também com 20 anos eu já era adulta. E eu não era uma atleta que, vou para a Olimpíada, né? Tá. Mundial, campeonato mundial. O máximo que eu consegui chegar foi no campeonato sul-americano. Então eu também sabia que para eu conseguir ser a atleta que eles almejavam lá, né? Então, ou fazer um campeonato pan-americano ou mundial, eu tinha que me dedicar só ao esporte, não ia poder mais estudar. E também não tinha tanto talento assim, né? E aí fui, no terceiro ano da faculdade, eu já estava meio que parando o atletismo, eu já tinha ali 21 anos mais ou menos, 19, quando eu entrei na faculdade com 18, na verdade, né? Com 20 anos foi quando eu comecei a parar o atletismo. Eu fiz um trabalho, né, de novo, como muito dedicada, eu falei, bom, eu vou fazer o meu TCC, era um pré-TCC, na verdade, do terceiro ano de Educação Física, eu vou fazer o meu TCC sobre nutrição. Eu gostava de nutrição, queria falar de nutrição, era um assunto que me achava interessante, e eu fiz um estudo científico, eu queria fazer um estudo de campo, para ser diferente da turma também, né? Aí eu fiz Aham. um estudo de campo sobre o perfil nutricional dos corredores de 100 metros rasos, porque eu tinha os atletas, né, porque eu estava muito infiltrada no meio, e fazer um perfil nutricional era só colocar um questionário. Fiz o questionário com eles, e Vou colocar esse aqui meu para trabalho, cá. claro, claro, Pode fica à vontade. falar. Esse meu trabalho, que eu fiz, que era o pré-TCC, foi aceito no Colégio Americano de Medicina Esportiva.
Caramba. Porque quem me orientou nesse trabalho foi uma nutricionista que fazia parte do CELA Físicas, que é um centro de estudo de aptidão física de São Caetano do Sul. Então, ela me ajudou a orientar esse trabalho, a doutora Valéria Pascoal, que era nutricionista, foi ela que me indicaram para ser minha orientadora. E aí, ela mandou meu trabalho para o Colégio Americano de Medicina Esportiva. Foi a primeira vez que eu tive contato com o Colégio Americano, eu tinha 20 anos de idade. E aí o trabalho foi aceito e eu consegui juntar uma grana com meus pais para poder viajar. Na época o congresso foi em Orlando. Fui para Orlando e apresentei o trabalho lá. E eu lembro que eu conheci o cara que eu mais amava na vida na época, que era o Melvin Williams, acho que nem é vivo mais. Não sei, ele era muito velhinho naquela época, imagina, 20 e poucos anos atrás, hoje em dia. Então, ele estava muito sobre creatina. Então, era o cara que mais estava sobre creatina, mais estudo científico tinha nessa área, e eu conheci, ele foi ver meu pôster e tal, eu fiquei super emocionada. E aí, fiquei muito envolvida com a nutrição, porque eu tive que estudar muito sobre nutrição para poder fazer esse TCC, né? Enfim, voltei dos Estados Unidos e essa orientadora, eu estava me formando já na educação física, porque eu fiz o trabalho no terceiro ano, mas eu fui apresentar no quarto ano no Colégio Americano. E eu nunca fui, Vini, uma pessoa assim, você é professora de educação física, né? Você é treinadora de educação. Nunca fui. Eu sempre fui muito da área da ciência, de estudar, de entender a bioquímica, de entender a fisiologia, sabe? Eu fui muito sempre dessa área. Por isso que eu acho que a nutrição também me encantou quando eu fiz o TCC. Quando eu voltei dos Estados Unidos, ela me falou assim, olha, eu tô querendo... Ela é 15 anos, ela é 15 anos mais velha do que eu, né? Ela falou, eu tô querendo montar uma empresa de nutrição, você não quer trabalhar comigo? Imagina, eu falei, tava me formando, era para trabalhar estudando para ela, então era ler os artigos, eu tinha muita facilidade com o inglês, então era ler os artigos, era traduzir, fazer os slides, na época, não existia data show, lógico, então a gente fazia os slides do PowerPoint, ela me ensinou a fazer PowerPoint, então eu fazia os slides no PowerPoint e o ex-marido dela ia lá e fotografava as telas, e a gente fazia slide desk, sabe aqueles slides de colocar assim no projetor? Aham. Nossa Só que eu senhora! Só que eu sempre fui maluca, e junto com ela era mais maluca ainda. Eu fazia, tipo, 300 slides. Aí ele fotografava tudo, e a gente, aí mandava revelar, eu lembro que eu ia, mandava revelar as fotos, aí a gente cortava, pegava os negativos das fotos, e colocava naqueles quadradinhos assim, e colocava no resto projetor as aulas. Dava um trabalho, Vini, você não tem noção. Então eu comecei a minha vida fazendo aula já aprendendo Aham. a fazer aula, né? E dava muito trabalho, mas eu amava, porque eu passava o dia inteiro estudando para ela, fazia os artigos para ela, fazia os slides para ela, e ficava lá na casa dela, trabalhando. Sim. E aí, com esse andar da carruagem, como ela via que eu tinha muita facilidade para poder estudar sozinha, né? Ela falou, vou abrir uma empresa, você não quer ser minha sócia? Eu falei, lógico, vamos embora, né? Vamos lá. E assim, eu entrei na nutrição, muito sem querer, pelo convite da minha orientadora, que queria uma pessoa que trabalhasse, né? Então eu tinha muita energia para trabalhar, tinha 21 anos, né? Tinha facilidade com as coisas, porque eu ia pegar as coisas rápido, você aprendia rápido PowerPoint, depois eu fui aperfeiçoando, né? Aham. Mas aprendia rápido, tinha facilidade para ler os artigos, passava o dia inteiro vendo, não tinha internet como tem hoje também, né? Então a gente via vídeo, a gente comprava a aula dos professores em videocassete. Então eu passava tarde, Nossa. não era nem, como é que era o nome daquele negocinho É CD que tinha? VHS. Era VHS, mas veio um depois, né, do VHS, que era o Blu-ray, é isso? Ou Blu-ray. Não era nem esse ainda. Era ainda o VHS. E aí eu passava a tarde assistindo a aula dos médicos, dos nutricionistas, para poder entender um pouco mais também. E aí, foi assim que eu fui entrando na nutrição, né? Começou com o meu TCC, só que aí, isso foi em 1999, 2000. Ela começou a me colocar para dar algumas aulas no lugar dela, porque a gente começou a montar evento, montar curso, montar coisa para os Ah, nutricionistas, porque ela era muito conhecida já na área de uhum. nutrição. E aí a gente começou a montar evento e ela começou a colocar a dar aula. Só que para dar aula de nutrição eu tinha que ser nutricionista, né? E aí em 2006, quando a minha filha nasceu, eu me formei em nutrição. Porque eu ainda fiz a Caramba. faculdade de nutrição grávida. Meu, mas olha, que demais, né? Você pega, na verdade, você tinha uma habilidade, né? Você gostava, na verdade, É, muito daquilo e deu sim, certo que você é um pouco daquilo, né? Também de oportunidades, né? Quando muito. a oportunidade apareceu, era Eu para aproveitei. você e você enxergou a oportunidade É. e agarrou. Foi muito E, isso, Vini. Aliás, eu sou assim até hoje, assim. Eu não perco a oportunidade. Eu posso não saber, Vini, mas eu dou um jeito de saber. Entendeu? Eu dou um jeito de saber. Eu posso não saber nem do que se trata o assunto, mas eu não perco a oportunidade. Eu posso ah, sofrer para aprender, para ir atrás, para entender. Eu vou. Ainda mais hoje em dia, que você tem internet à sua disposição, que você sim, consegue achar as coisas super fácil. Imagina. Não, então, acho que assim, a oportunidade, ela, quando aparece pra gente, nem sempre a gente está preparado.
Mas se você tiver essa força de vontade para estar preparado, para poder ir atrás e buscar o conhecimento, você consegue. Sim. Eu sempre fui muito assim. E durante a faculdade de nutrição, você viu alguma oportunidade, talvez, diferentes áreas? Você chegou a talvez cogitar ali com os professores alguma coisa? Ou você realmente já, na hora que você começou, você já começou decidida que você queria continuar ali com a... Então, quando a gente começou a empresa, que era a VP, né? VP Consultoria Nutricional. Eu fiquei na empresa 20 anos, eu vendi a minha parte faz 3 anos só que eu saí da empresa. E a gente construiu um mundo sobre nutrição funcional, porque quando eu conheci a Valéria, a gente, em 2000 eu conheci, a gente começou a VP, em 2003 a gente já começou os cursos de pós-graduação em nutrição funcional, porque ela trouxe esse conceito de nutrição funcional e eu ajudei a disseminar isso aqui. Então, eu sempre estudei muito sobre nutrição funcional. Então, quando eu fui fazer a faculdade, pensa, eu entrei na faculdade em 2002, né? Terminei em 2006. Eu já sabia de nutrição funcional, então para mim a faculdade era um saco, porque eu só ia lá para fazer. Era só para cumprir o para eu ter o currículo, né? diploma, para eu ter o diploma. Mas, assim, eu não conseguia ver na faculdade muito sentido com algumas coisas, assim, sabe? Eu estudava umas coisas que não tinha nada a ver. Meu estágio de restaurante foi terrível, eu ficava colhendo a amostra, colocando em saquinho, falando, meu senhor! Aí eu tive a Luísa, me botaram para fazer estágio no hospital de câncer pediátrico. Eu falei, eu não quero ficar aqui, eu acabei de ter neném, pelo amor de Deus. Nossa. Eu tinha certeza de algumas coisas, que eu não queria trabalhar no hospital, que eu não queria trabalhar em restaurante, que eu queria ajudar as pessoas a ter uma melhor qualidade de vida. Isso eu tinha certeza, né? Então, que eu ia trabalhar com nutrição. Ponto, que eu queria ajudar as pessoas a ter uma boa saúde. Eu queria trabalhar com nutrição clínica, quando a gente fala isso, é atendimento em consultório, o que eu não consegui nos primeiros anos, depois de formada, até por causa da VP, né? Porque eu cuidava muito da parte administrativa. E eu tinha uma outra certeza que eu queria muito ser professora. Então, assim, eu queria muito ser uma pessoa reconhecida pelo conteúdo técnico, pelo conhecimento científico. Então, eu tinha duas coisas na minha cabeça. Eu queria poder clinicar e ajudar as pessoas a ter uma melhor qualidade de vida e queria ser uma pessoa que conseguisse compartilhar conhecimento, disseminar conhecimento e ser reconhecida por isso. Demais. Então, quando a VP foi evoluindo, né, e com a pós-graduação que a gente montou, porque a Valéria recebeu um convite muito bom de uma universidade aqui de São Paulo para montar uma pós-graduação e a gente explodiu o Brasil inteiro aí nesses 20 anos. Então, quando a pós surgiu, eu fui tendo a oportunidade também de treinar o meu lado professora, né? Porque eu dava as aulas, eram grupos pequenos, eram salas fechadas, e a gente começou com nutrição esportiva e nutrição clínica. Mas, na verdade, a gente só começou com a nutrição esportiva porque a Valéria, eu só fui atrás da Valéria porque ela trabalhava com nutrição esportiva, né? Porque ela trabalhava na época com nadadores. Então, eu falei, bom, eu fiz educação física, se eu trabalhar tô fazendo educação física com alguém que... que faz nutrição esportiva, né? Então quando a gente montou a pós, a gente já montou as duas vertentes, tanto a clínica quanto a esportiva, né? E aí, com o tempo, só que assim, como eu te falei, assim que eu me formei, primeiro que eu tinha filho pequeno, então eu não consegui ir direto para o consultório. Eu só consegui ir para o consultório, para você ter uma ideia, eu me formei em 2006, eu só consegui ir para o consultório em 2012. O Felipe nasceu em 2009, 10, 11, 2011. Então, depois de quase 6 anos, eu que consegui fazer o consultório. Que em 2013, a gente trouxe a empresa aqui para a Zona Sul, porque era na Zona Leste antes, e eu morava na Zona Sul, né? Então, eu ficava nessa viagem louca, né? Então, mas a gente conseguiu trazer a empresa para a Zona Sul, e aí foi quando eu montei o meu primeiro consultório, foi em 2013. Meu consultório mesmo, assim, que eu podia, porque antes eu comecei a trabalhar com médico, que foi em 2011, em 2013 eu comecei o consultório sozinha, e dessa coisa de ajudar, ia levando o consultório e ia levando a administração da empresa também. E aí, nesse tempo, eu já tava com essa história de dar aula, de falar. Mas eu sempre falei de muita coisa, viu? Então, por exemplo, nos congressos eu já falei sobre câncer, eu já falei sobre nutrição infantil, eu já falei sobre imunologia, eu já falei de tudo que você pode imaginar dentro da nutrição. Mas a minha paixão sempre foi a nutrição esportiva. Sempre. Sempre foi. Só que eu não conseguia ainda viver daquilo, né? Eu era muito nova, eu tinha 30 e poucos anos. Então, assim, eu tinha que ainda meio que calejar um pouco, sabe? Trabalhar, entender, me fazer entender vista. mais. Entender mais. E acho que assim, se mostrar, né? Eu trabalho numa área que a gente precisa se mostrar. Precisa mostrar o quanto a gente sabe. Senão nunca ninguém vai ter confiança em você, né? Precisa mostrar o conhecimento. Então eu demorei para começar a trabalhar com nutrição esportiva. E um dos motivos, inclusive, de eu sair da empresa depois de 20 anos, era porque eu queria só trabalhar com nutrição esportiva. E se eu continuasse na empresa, eu não ia conseguir isso. Então, quando eu fiz 40 anos, eu falei, não, eu preciso seguir meus sonhos agora, que é só trabalhar com nutrição esportiva. Eu já trabalhei bastante tempo com essa empresa, agora eu posso seguir os meus sonhos. Se eu tiver que viver mais 40 anos, que eu viva mais 40 vivendo o meu sonho. Porque senão você acaba fazendo um pouco, mas você não faz completo. Se você quer aquilo, você não preenche tudo que você quer, né? E era isso que eu sentia, eu não conseguia me dedicar.
E assim, Vini, eu tenho 43 anos agora, né? E se tem uma coisa que eu aprendi com esse tempo todo, é que nada que a gente aprende é em vão. Então, nesses 20 anos que eu não consegui, claro, né? Lá no comecinho, eu queria já trabalhar com a cultura esportiva, mas eu abri mão dessas possibilidades no começo da minha vida para poder também me firmar enquanto pessoa, para poder aprender outras coisas, né? Então, assim, eu aprendi milhões de coisas, passei por vários perrengues, milhões de perrengues. Imagina, uma menina de 20 anos que administrar uma empresa, não sabia nem quando começava, né? Junto com uma outra doida que era nutricionista, que achava que podia fazer alguma coisa por ela, né? Então eu passei muitos perrengues, mas todos os perrengues que eu passei me fizeram crescer e aprender. E hoje, Vini, por que eu tô falando isso? Porque, infelizmente, a gente vive uma era da tecnologia. Infelizmente não, felizmente a gente vive uma era da tecnologia. Só que a tecnologia ela pode ser muito boa e pode ser muito ruim, porque hoje a gente, assim, eu acho que a tua geração, até a geração dos meus filhos até mais, a autoridade é quem aparece mais nas mídias sociais. A autoridade é quem tem muitos seguidores. A autoridade é quem aparece na internet fazendo uma gracinha, falando uma bobeira. É quem tem um canal no YouTube que bomba. E não é aquele que traz informação. E eu sou de uma época que a informação vale mais do que a famosidade, sabe? Sim. Assim, então, hoje, eu luto um pouco com isso. Assim, infelizmente, a gente precisa usar as mídias sociais, porque quem não é visto, quem não é percebido não é visto, né? Então... Quem não é, num estágio que eu fiz, o moço falava, quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado, isso, eu tô tentando lembrar a frase, é essa. Quem não é visto não é lembrado, né? Então a gente precisa das mídias sociais hoje para também. Olha, eu tenho vários amigos muito bons profissionais, Vini, pra você ter uma ideia, que eles não têm essa habilidade com as mídias sociais. Então ninguém sabe, nem conhece. São pessoas Sim. tão boas tecnicamente. Ó, vou te dar um exemplo desse cara que eu postei hoje, que é o Eskan Jekandrup. Esse é um cara, é um holandês. É o cara que só fez todas as guias, todos os guias, todos os consensos que você pode imaginar de estudo científico sobre carboidrato no esporte, foi esse cara que fez. Ele é, assim, fantástico, fenomenal, tem milhões de artigos publicados, é um cara que trabalha no Centro Olímpico da Holanda, já trabalhou como assessor técnico para vários clubes de futebol na Europa, mas ninguém conhece o cara no Brasil. Ninguém, ninguém. Ninguém conhece, cara. Ele tem, sei lá, 10, nem sei quantos seguidores ele tem agora. Deve ter 5 mil, 10 mil seguidores no Instagram. Agora que ele entendeu que as mídias sociais pode se favorecer a expor ele, né? Como profissional pro meio virtual. Mas ninguém conhece. Então eu fico super triste, porque aí você vê um Zé Mané que não tem nada de conteúdo para dar, 100 Um mil. monte de coisa lá, um monte de gente conhece, o cara não contribui mesmo. Isso, eu acho que tem uma coisa muito. Por isso que eu achei tão legal a ideia do seu canal. Porque eu acho que é uma coisa assim, para contribuir de alguma forma com as pessoas. Então, quando a gente contribui para o crescimento do outro, quando a gente traz algum tipo de conhecimento que pode inspirar uma outra pessoa, aí eu acho que vale a pena. Acho que Sim. você querer ser famoso, querer fazer isso a qualquer custo e trazer qualquer tipo de informação, não acho que vale a pena. Eu acho que só vale a pena usar o recurso social, mídia social, quando você faz, quando você leva algum conhecimento para alguém ou quando você inspira alguém. Aí eu acho que, Sim. para mim, isso faz sentido. Eu acho muito, por exemplo, eu penso assim, a gente tem um pouco de dificuldade, às vezes, um pouco da minha ideia foi, porque às vezes você quer ter uma noção de uma profissão, só que a gente não sabe exatamente, sabe o superficial, faz isso, faz aquilo, mas tipo, por exemplo, falando especificamente da nutrição, eu não sabia que existia diferenças entre nutrição esportiva, materna e infantil, sabe? Sim. Esses vários tipos. Psicólogos, assim, no decorrer da minha vida, eu fui conhecendo um monte de gente que eu fui falando assim, caramba, eu achava que era tipo, Nutrição. sabe? Nutrição, ou uma determinada coisa. Igual, esses dias eu também conversei com uma amiga fotógrafa. Ela, ela falou assim, eu achava muito que eu ia para moda, que eu ia trabalhar com moda e não sei o quê. Sim. Só que quando eu tive uma experiência, eu falei, de jeito nenhum. Ela teve uma experiência que ela falou, isso não é para mim, tipo, Traumática. ver uma parte de, tipo, modelos magras sendo rejeitadas por uma foto. Então ela falou assim, não, eu gosto Não compartilha os de valores dela. fotografar a família, momento, experiência e tal. Então, assim, ela falou assim, mas só que para isso eu tive que conhecer, eu não sabia antes como é que funcionava. Sim. Então, eu acho legal, por exemplo, a gente dar alguns exemplos de possibilidades que a gente pode trilhar em cada ramo, né?
em Sim, isso, diversos isso é ramos uma aí que a informação gente... importantíssima. Ó, se você pensar na nutrição, a nutrição esportiva é uma das áreas que mais cresce hoje dentro da nutrição, Vini. Por quê? Porque o número de assessorias esportivas, de competições, de box de CrossFit cresceram absurdamente nos últimos anos. Aham, Então, por mais que a gente ainda tenha metade da população sedentária, existe uma outra metade que está preocupada com a saúde. E não adianta a gente não prevenir doenças se você não for fisicamente ativo e não tiver uma boa alimentação. Não existe segredo, não existe milagre nesse mundo, né? não. Não existe nenhuma dieta infalível e não existe nenhum tipo de treino que você faça que agora eu vou viver para sempre. Não existe. Você tem que ter a constância de sempre estar ativo, de sempre ter uma boa alimentação. Então, eu Uhum. fico muito feliz quando o paciente como você, por exemplo, já sabe como comer bem, já sabe como se exercitar bem, já tem essa ideia, já tem essa noção, já tem esse conhecimento. Por mais que não seja aprofundado no detalhe como profissional, você tem um panorama importante de como cuidar da sua saúde. E isso, para mim, não tem preço. Então, assim, a nutrição esportiva, ela cresce no sentido que cresce cada vez mais o número de possibilidades de inserção dentro desse meio, né? Com as assessorias de corrida, esporte de aventura, triatlon, crossfit, enfim, Natação. natação, os esportes de base, que infelizmente no Brasil ainda é pouco, mas existe uma área para se trabalhar. E para você ver, olha, quando que eu realmente falei, poxa, eu vou trabalhar só com nutrição esportiva, que é isso que eu quero. Quando o CrossFit veio para o Brasil, que eu me descobri de novo como atleta. Então, Aham. em 2012, ó, eu fiquei quando eu saí do atletismo, que foi o início dos anos 2000, 2001, até 2012 eu fiquei 10 anos sem fazer exercício físico de competição. Então, assim, eu fazia uma musculação, uma nataçãozinha, eu odiava fazer musculação, uma esteira, mas eu não tinha uma atividade, até porque foi o ano que a VP cresceu pra caramba, eu tive Depois 2 teve filhos, filho. né? Então foi muito complicado. Então, em 2012, quando eu conheci o CrossFit, que eu fui pra academia em 2011, aí vi um professor dando aula super diferente, falei, eu quero fazer esse negócio aí. Fui conversar com ele, aí ele falou, é CrossFit, você não conhece? Eu falei, não quero fazer. Como eu vinha do esporte, eu tinha uma facilidade, eu ainda tinha uma memória corporal para algumas coisas, né? Afinal de contas, eu passei dos 11 até os 21 anos, 10 anos treinando, né? Aham. Então, eu tinha memória, apesar de ter ficado 10 anos parada, né? Eu tinha ainda uma Uma memória corporal. memória. E aí, naquele ano, eu fui para uma competição de CrossFit, que foi em Jundiaí. E aí começou, eu falei, não, então agora eu quero viver de CrossFit. Aí começou os boxes de CrossFit a crescer no Brasil. Em 2013, quando eu mudei para cá, a empresa, para a Zona Sul, tinha um box de CrossFit na rua de trás do meu consultório, que era Hangar. Fui treinar na Hangar. E aí na Hangar eu já fui para fazer parte do time de competição, porque não fui nem fazer aula, né? Eles estavam de mulher para competir. Eu era mais velha, pra você ter uma ideia, eu já tinha 38 anos. E aí fui para Uhum. competir com as meninas, e a gente foi para os regionais no Chile em 2014, fomos para os regionais em Dallas em 2015. Então eu consegui, né, aproveitar essa onda inicial do CrossFit e competir, né, no elite, vamos dizer assim, né, porque ainda não existia Uhum. categoria master. Consegui competir. Aí quando eu fiz 40 anos, que foi 2000 meu Deus, 2017? 2011, 17, né? 2017, que eu fiz 40 anos, fui para a categoria master. E aí, a minha vida inteira, assim, hoje eu tenho certeza, Vini, que eu quero viver treinando CrossFit. Né? Seja o que for, eu quero poder competir com 45, com 50, com 60. Eu vou envelhecer fazendo esse esporte. Claro Uhum. que a minha capacidade funcional vai reduzir, né? Porque eu vou envelhecer. Mas isso não quer dizer que eu não vou conseguir fazer. Então, eu tenho certeza. Então, isso me motiva também a estar cada vez mais dentro da notícia esportiva. Então, acho que isso é uma dica também para quem quer para essa área. Não precisa fazer crossfit, né? Mas encontre algum esporte que você ame. Sim. Encontre algo que de fato te mova, né? E que faça você viver daquilo. Porque o que move a minha vida hoje é poder levantar todos os dias e saber que eu estou bem para poder treinar. Saber que eu tenho saúde suficiente para poder ir treinar. E aí isso me motiva a ir atrás de cada vez mais informação. Não só para mim, mas para as pessoas que eu atendo dentro do CrossFit. Para você distribuir o seu conhecimento. Para distribuir. Se, Então, eu se acho que não, se só ficar com você também não vai adiantar nada, não né? vai adiantar nada. Então, é isso que eu falo, que a minha vida pessoal, ela acaba se unindo muito com a minha vida profissional, né? Porque eu vivo aquilo que eu trabalho, É, sabe? Então, assim, isso para mim não é trabalho. Quando eu posso falar da minha profissão, quando eu posso falar de nutrição, para mim não é trabalho, é uma conversa. Eu gosto de falar, é como se eu estivesse contando uma história legal de alguma coisa que eu vivi, sabe? Assim, então, quando a gente é muito apaixonado pelo que a gente faz, a gente acaba misturando. Então, assim, o que move a minha vida profissional é a minha vida pessoal, né? sim. Eu tenho Minha mãe com a essa minha avó aqui, ó, vontade. passando aqui atrás, ó. Bonitinhas, que fofas. Eu tenho muita vontade de realmente estar sempre no meio do esporte. E o CrossFit é a nossa paixão, né? É uma aventura. Não, é.
Não, Foi não o que tem me fez, como. eu falo que o CrossFit me fez me enxergar como atleta de novo. Porque você Uhum. imagina, eu tava com 2 filhos pequenininhos, eu tinha um filho de 2 anos e uma de 6, né? Super mãe ali, trabalhando feito louca, sem tempo para nada, né? E aí, de repente, o CrossFit resgata uma mulher que pode cuidar de si, que pode ficar com o corpo mais legal, né? Eu perdi muita gordura corporal, fiquei bem magrinha no começo, depois comecei a ganhar massa muscular, então eu transformei o corpo nesses 7, 8 Sim. anos de CrossFit de uma maneira absurda. E numa idade que não é fácil fazer isso. Dos Uhum. 36 aos 43, não é uma coisa fácil. É, né? Né? Então, assim, enxergar a possibilidade que a vida dá pra gente de sempre poder ser melhor, de sempre Sim. poder fazer melhor, sabe? Não, Muito não, isso. não, Eu falo meu, mais com a boca, né, Vini? incrível. Não, mas é isso aí, tá certo. Mas é bom, né? Quando é legal, vai que Eu vai, sou né? muito apaixonada mesmo. Não, tipo, é nítido o quanto que você gosta de passar a Nossa, informação. Isso aí não tem dúvida, assim, é, como você gosta de fazer isso. é. Uma outra coisa que eu tinha marcado aqui, não sei se dá tempo ainda, você tem tempinho ainda para Não, falar? então bora, tô de você agora. Só tem uma Bom, live 5 horas da tarde pra fazer. ah, é, eu queria falar de agora outro tipo de experiência, que foi quando você foi ficar um mês fora. Foi um mês, né, que você ficou no Nossa, Havaí. Então, que assim, maravilha. o que eu queria falar é de, por exemplo, igual você comentou, já ter família, filhos, negócio, tudo, você querer aquilo, se planejar e É. tudo mais, assim, como é que foi tudo isso, assim? Então, Eu acho legal, muito bom isso, porque, né, você já tava aqui tranquilo, tendo tudo, você resolvi ir embora. resolveu sair da caixinha, Ó, entendeu? caixa. Então. Que eu te falei, né? Eu sempre fui muito determinada para as coisas que eu queria. E quando eu era criança, eu lembro que eu tinha quando no atletismo, eu tinha muito sonho de conhecer o Havaí. Eu sempre dizia que eu ia embora para o Havaí, que eu queria ver o Havaí, mas era uma coisa tão distante na minha vida. Eu falava, meu pai não tinha dinheiro nem coitado para pagar minha faculdade, que dinheiro era para mandar para o intercâmbio, né? Então, assim, era uma coisa muito distante da minha vida. E aí, quando eu fiz 40 anos, eu falei pro meu marido assim, a gente já estava com uma vida bem estabilizada, né? Falei para ele, puxa vida, eu queria passar meu aniversário de 40 anos no Havaí. Ele falou, vamos embora. Eu falei, sério? Sério? Aí eu organizei a viagem todo dia, para ir todo mundo, meus filhos, meu marido, vai todo mundo. E eu sou louca, Vini, porque assim, eu amo viajar. Assim como você, eu amo viajar. Mas eu sou meio maluca para organizar a viagem, assim, sabe? Eu vou entrando nos blogs, eu vou vendo as coisas, eu não peço muita opinião pros outros, eu vou indo do que eu acho que é legal. Só que eu não tinha ideia que o Havaí eram mais de 4, 5, 6 ilhas. Tem muitas ilhas do Havaí. Então você tem Honolulu, que é a capital, que é da ilha de Oahu, e você tem as outras ilhas, né? E eu achava que para ir para as ilhas ia ser uma coisa tranquila. Eu com 2 crianças e marido. O que eu fiz? Eu organizei uma viagem para você ficar 2 dias no Honolulu, que na verdade é a ilha mais Mais movimentada, conhecida, né? metropolitana, mais conhecida, né? Que tem as lojas chiques, é tudo lá. Mas eu não queria ficar aí, eu queria ficar num negócio selvagem. Aí eu falei, bom, aí comecei a comprar as passagens. Comprei uma passagem para ir do Havaí para Kona, porque meu marido queria conhecer Kona, que é a Big Island, que é a maior ilha, na verdade, onde acontece o Ironman, né, de Kona. Meu marido Ah, é legal. triatleta. Fui para Kona. De Kona, eu comprei uma outra passagem para Maui. Então, eu fiz assim: eu estava aqui, o Arro, desci para Big Island, subi de novo para Maui. Maui é a ilha onde tem os casarões, o povo chique, né? É onde tem as coisas mais caras. Todos os maiores artistas de Hollywood têm casa em Maui, Então, né? Um lugar caríssimo, um lugar mais lindo de morrer. E de Maui eu fui para Kauai, porque eu queria passar a data do meu aniversário, que é 4 de fevereiro, em Kauai, que é onde tem. Ai, como é que é o nome? Como é que é? É uma costa linda que tem aham. na ilha, e eu queria sobrevoar a costa de helicóptero Ah, no dia do sei. meu aniversário. E aí fiz essa viagem, fui para lá, é maravilhosa, foi super legal. Só, se não fosse a minha filha vomitar a viagem inteira, né? Porque imagina esse helicóptero, coitada, a Luísa vomitou a viagem inteira, foi um caos, um caos, um caos. Caramba. A louca fez essa mistureba de coisas com as crianças. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei assim, bom, eu não consegui viver o jeito havaiano de ser. Porque você imagina você ter que se coordenar 300.000 idas, subida e ida de avião, com criança, hotel, uma confusão. Eu sou louca, fiquei 20 dias só viajando de ilha para ilha, maluca. Aí eu falei pro meu marido assim, então vamos fazer o seguinte, o ano que vem, eu queria muito passar um mês sozinha no Havaí, fazendo curso. Eu fui fazer um curso de inglês, né? Falei, vou fazer um curso de inglês e vou ficar um mês, só que aí eu tinha que ficar numa ilha só, né? Porque aí também não dava para ficar É, viajando. Fui para Oahu.
Só que por que eu fiz isso também, Vini? Porque assim, eu passei a minha vida inteira, desde os 20 anos, eu casei com 25 anos, né? Então eu passei a minha vida inteira cuidando dos outros, né? Então assim, Exato. cuidando da empresa, cuidando do marido, cuidando das crianças, cuidando de tudo que De envolvia a tudo. minha vida. E eu sempre tive muita vontade de fazer um intercâmbio. E não tive oportunidade, nem quando eu era adolescente, naquela época era muito difícil, meu pai não tinha condições, e nem depois, né? Porque eu casei super cedo, Depois então casou cedo, né? e tinha filho, não tinha como fazer isso. Aí o meu marido é muito parceiro, né? Ele falou assim: não, eu super te apoio a ficar lá um mês. Aí foi quando também combinou com o ano que eu estava saindo da VP, que eu estava saindo da empresa, uma empresa que eu estava vivendo há 20 anos, então foi muito dolorido, né? Doloroso realmente sair da empresa, mas eu tinha que fazer isso por mim, sabe? Uhum. Então eu decidi ficar um mês no Havaí. Foi assim a melhor coisa que eu fiz na vida. Porque você imagina, uma mulher, eu já tinha 42, 41, né? Então eu já tinha uma maturidade, já tinha a minha estabilidade, meus filhos já estavam grandes, minha filha quase adolescente, meu marido também super bem. Então eu fui com muita tranquilidade, porque eu pude ficar um mês lá, não precisava ficar contando dinheirinho nem ficar trabalhando, sabe? Graças a Deus, eu me organizei para ir. Então eu pude ficar realmente vivendo um mês a vida havaiana. Conheci um monte de... Claro que você vai conhecer brasileiro. Eu tentava não conhecer, mas é impossível. No box de crossfit que eu Brasileiro fui tem. qualquer lugar do mundo. No box de crossfit que eu fui treinar tinha brasileiro, né? No alojamento que eu tava da escola tinha brasileiro. Então, no alojamento da escola eu procurava conversar muito com o povo, porque eu queria treinar o inglês também, né? Sim. Mas conheci o Gus, o Gustavo, que é um menino que eu converso com ele até hoje, e ele trabalhava num box de crossfit lá. Então, minha vida era assim, Vini, era estudar de manhã, treinar crossfit, andar na praia, aí no final de semana alugava um carro, ia para North Shore, ia depois para pro lado oeste, ficava naquelas loucuras e ficava Aproveitar aquela sozinha. natureza. E coisa que eu nunca fiz na vida, Vini, foi ficar sozinha. Sabe, você ficar sozinho, viajar sozinho. Você já viajou sozinho, né? É a melhor Já. coisa do mundo. Não tem Não, ninguém é ótimo, é ótimo. viajar com amigo é muito legal, viajar com família é muito legal, mas viajar sozinho é ímpar, né? Não, é incrível assim porque você não está preso para conhecer ninguém e você Exatamente. consegue mudar qualquer coisa na hora. Ali, Se na hora. realmente decidir, porque Vou às pra vezes lá. se Não, você agora eu está vou com pra cá. alguém é muito bom também, é legal, você vai Claro. compartilhando algo com quem você tem afinidade e tudo mais. Só que Sim. às vezes você está ali, você conheceu um grupo de pessoas, às vezes eles falam, não sei o quê. Daí você vai falar com outra pessoa ou com aquele grupo, um não quer. Se um não Ai, que quer, daí ódio. atrapalha. Daí você fala, Verdade. putz, não vou conseguir Então, aproveitar para isso. mim, acho que o mais legal foi essa experiência de estar sozinha no Havaí. Né? De poder ir, por exemplo, para North Shore e ver o pôr do sol e ficar lá sentada, sabe? Não tem perigo, né? Porque você está num país que não tem perigo as coisas. Você anda, claro que você fica esperto, ainda mais porque a gente é brasileiro, né? A gente fica meio assim receoso com algumas coisas, mas era tudo muito tranquilo. Então a minha companhia foi muito boa. Eu estar sozinha na minha própria companhia me fez refletir sobre um monte de coisa, de realmente ver o que valorizava o que tinha valor na minha vida, né? Então, assim, de sentir saudade da minha casa, do meu marido, dos meus filhos, saber o quanto eles são importantes para mim. Porque também Uhum. quando você está no dia a dia das coisas, você pensa assim, você não valoriza. O ser humano é muito assim. Quando você está muito. Por isso que essa pandemia está sendo super importante, sabia? Porque as pessoas estão começando a perceber o que realmente é coisa simples, que é dar um abraço em alguém e passa a ser muito importante. Sim. Então, quando você sente falta das coisas, você percebe o que realmente faz diferença na sua vida. Então, a única coisa que eu sentia falta lá era da minha família. Né? Então, e não sentia falta do meu trabalho. Eu falava, então, puxa vida, isso realmente não faz mais sentido para mim. Então, Uhum. agora, o que eu estou sentindo falta da minha família é o que realmente eu tenho que cuidar agora. E Valorizar saindo da mais e tudo. empresa, eu ia ter mais tempo também para minha família, né? E essa pandemia está sendo uma delícia, porque eu estou com eles aqui todo dia, louca já, né? Mas todo dia com eles, cozinhando todos os dias com eles, então está sendo maravilhoso. Então, eu acho que quando a gente dá um break, quando a gente dá um tempo, respira e olha para dentro de si, não tem algo mais maravilhoso. E foi isso que significou o Havaí para mim. Foi um break da minha vida de um mês, de poder curtir a minha companhia e entender de fato o que fazia diferença na minha vida. Caramba, Foi meu, fantástico. demais. Foi fantástico. Eu acho que é demais, é muito bom. Acho que toda pessoa merece Merece. mesmo é, fazer uma viagem assim. Mesmo que às vezes Merece. não seja um mês, Não né? precisa ser no Pode ser Havaí, não. 15 Pode ser no dias. Guarujá. Isso não vai ali, ó, sozinho, assim, É, porque é muito bom, assim, você tá com você realmente, é exatamente isso que você falou. Você se enxergar, ver um pouco, o que vale a exatamente pena. pensar nisso, o que tá valendo a pena,
o que que dá para tirar ali que não tá me ajudando muito, o que que tá me agoniando ali, né? Uma autoanálise, né? E assim, Vini, eu não me coloquei na obrigação de conhecer ninguém. Eu não queria, assim, claro que eu conheci muitas pessoas, mas não me coloquei na obrigação. Tenho que fazer amigos, tenho que ir pra uma Sim, festa. Não! isso é Eu fui outra curtir. coisa que tem que, não pode ir desse jeito, porque Não pode. se você for também desse jeito, você já começa a se cobrar de alguma forma. Exato. Ai, não conheci ninguém. Ai, não fui em lugar nenhum. É, Não fui nossa, não assim. fiz isso, não, vive, É, esquece, exato. esquece, ó, true, nossa, é É muito bom. muito bom. É muito- Eu tô louca pra fazer um de novo. Agora não vai dar, vai demorar. eu já fiz alguns de tipo, por exemplo, mais recente foi agora na Amazônia, que eu fui ficar 3 dias sem Demais. nada, lá dentro, sem nada, sem Eu internet. morro de vontade, Vini. Sério. Foram 3 dias assim, sem internet, sem nada. Então, e exatamente, eu fui desse jeito. Eu não, o que eu quero fazer é curtir lá, tipo, relaxar. Se eu vou conhecer galera, ótimo. Se Se não, não, também tudo beleza. bem. E foi incrível, assim, eu ficava, Você foi pra tipo, onde? eu fui exatamente para Manaus, e de Manaus lá a gente foi para uma vila lá, muito No distante. fim do mundo. Nossa, Eu já fui pra Manaus e eu Dem- amei a cidade. demorou Amei. assim, depois chegou em Manaus, daí pegou um barquinho e andou pra caramba no meio daquele Rio Do Negro e Rio Negro. Solimões lá, É lindo, ficou né? É na lindo. terra. Você viu o encontro dos rios? Hã? Você viu o encontro do Negro com o Solimões? Você viu o encontro dos rios, das águas? Que fica É, cada lado de uma cor? fica cada lado de uma cor, uma mais É escura demais. e uma mais clara. Claro, é lindo demais. Meu, é demais. É demais. Nossa, eu assim, né, já viajei para diversos lugares, mas Na Amazônia. tá lá, assim, nossa, sério, eu falava pro pessoal que tava lá, cara, eu não tô acreditando, tipo, eu ficava toda hora, eu ficava assim, ó, Que nem bobo, né? Olhando pro lado. Uma é, delícia. sabe, tipo, eu falava, caramba, que legal, tem um jacaré ali, que legal isso, Exato. cara, eu vou pular na É água, demais. ele vai me pegar? Não sei, mas eu vou pular. Nossa, eu não pulava, não. Você é Nossa, louco. eu pulei, daí, tipo, tem boto, né, e, Tem. sei lá, vai É saber que ele lindo. também pega. Não, a É gente lindo demais. conseguiu ver e tudo. Então, assim, exatamente essa também foi uma experiência, assim, para mim incrível, de você ficar lá e você relaxar e você sentir o momento, assim, é muito bom, é Você muito bom. sabe, Vini, a única coisa que eu não consegui no Havaí foi me desconectar da internet, né? Porque como é que eu falava com meus filhos, meu marido, não tinha como, né? E acaba que você quer tirar um monte de foto, quer ficar postando no Instagram, Então, mas eu ainda tenho o sonho de tentar ir para um lugar e tentar me desconectar, inclusive, do celular, sabe? Assim, de não ter a obrigação de postar nada, de não ter a É. obrigação de falar com ninguém, Nossa, sabe? De mas quando ficar. você vai lá para a selva da É Amazônia, por demais, exemplo, né? você não consegue, não tem sinal. Não tem sinal, né? Não Tem que tem ir para um lugar sinal nenhum, assim. não Se vinha, tiver sinal, ferrou. não vinha um negocinho assim, ó. Daí, tipo, uma hora a gente comentou lá com o pessoal, falar assim, às vezes o medo é você fica 3 dias aqui, acontece alguma coisa e Já você não... pensou? Pois é, isso eu também tenho Então, medo. assim, daí dá esse medo, só que ao mesmo tempo você fala, cara, mas parece que Nossa, precisa. é. Isso eu No tenho deserto do vontade. Atacama, o deserto do Atacama é outro jeito que também não acontece. Não Você fica pega, no né? celular sem nada. Então, assim, meu, é ótimo. O único problema é esse. Que eu, pelo menos, senti será que aconteceu alguma coisa? Isso dá medo, né? Não tem como É, chamar ninguém, né? mas, Assim, eu amo viajar, Vini, amo, assim, eu quero fazer muitas viagens na minha vida, eu tenho vários lugares que eu tenho. Aliás, eu vou te contratar como consultor de viagens, porque você vai para um monte de lugar legal. nossa, meu, eu acho demais, assim, eu gosto Conhecer outras muito de ver culturas, né? coisas, não, é demais você conversar com as pessoas, o Você jeito sabe que deles explicar. eu fui para Cartagena agora em janeiro, né? E fui com a Hum, minha família também. Mas você vai para um país latino, né? Você fala, vai lá, vai ser igual ao Brasil. Gente, como é diferente. Como é é, diferente a educação. Aí você acha que eles estão sendo mal educados com você. Não, é o jeito deles serem, sabe? Assim, e aí você tem que lidar com esse jeito de ser que não tem nada a ver com o nosso. E aí você fala, meu Deus, e agora? Como é difícil a tolerância com o jeito do outro, né? Como é difícil você entender que existe uma outra cultura por trás daquilo, existe uma outra maneira de tratar as pessoas que é diferente da nossa, é. né? Então, assim,
colombiano, não sei se já foi para Colômbia, mas eu sofri na Cartagena. Foi bem difícil esse choque de realidade, mesmo sendo de um país latino, assim, sabe? Um país né? pobre, mesmo uma cidade super turística, um país pobre, né? País Então, pobre. assim, tanto quanto o nosso. Então, é É, muito legal. Eu acho que é é muito muito legal. bom. É bom, às vezes, um pouco, quando a gente vai viajar, de pensar meio que e sem, dependendo do momento, igual, sem um pouco de expectativa, aquele negócio do copo cheio ou meio Isso, vazio, né? Como será exato. que vai ser? Será que é assim? É o jeito, são eles. São E eles. sou eu, né? Exato. Eu tô acostumado de um jeito, eles estão de outro, É. eu tô num outro E tá lugar. tudo bem. Vamos curtindo aí, né? É. Só vai assim, se começar a ferir alguma coisa, né? Tiver alguma coisa errada, mesmo daí você começa, mas E de é resto, muito diferente, né? Latino mas de é muito americano, de louco assim. europeu. É muito louco. Na Europa, ninguém olha na tua cara, né? Porque o povo é tudo frio até não sei aonde. Não tem lugar que você vai para Londres, ninguém nem fala com você direito, né? Sim. Então é Não, muito diferente. agora o da Amazônia tinha um grupo que estava lá comigo, tinha eu e mais um brasileiro, só em um grupo de assim, não sei quantos estrangeiros. Nós Estrangeiro. éramos em um grupo, se não me engano, de 18 pessoas. Dois, eu e mais um só brasileiro. Os eram noruegueses, não, dinamarqueses, é, eles, eles basicamente, eles não estavam falando Ignoraram com a vocês gente. Mas assim, eles não estavam falando com a gente, só que quando a gente começou a a conversar. conversar com eles, nossa, eles amaram. Tipo, começou Ai, a que demais. conversar, falar, perguntar, tirar um monte de É, dúvida e não sei o quê. Daí às vezes a gente falava, meu, até daqui a gente não sabe, né? A gente tá aqui no meio da floresta, a gente não sabe algumas coisas. não Então, né, tem. era Acho que porque a gente é engraçado. brasileiro, a gente entende tudo, Lara. Não entende nada. É, É, mas assim, é é muito muito. legal isso. Acho que É, faz muito bem também a gente viajar. também acho. André, eu acho que a gente falou bastante coisas legais aí, colocou. Ai, Vini, juro que eu espero ter contribuído para o teu canal, ter dado um pouquinho da minha experiência, ter ajudado alguém, ou inspirado alguém, que eu acho que tantas pessoas me inspiram, assim, então quando eu posso ter oportunidade de fazer isso, eu realmente faço de coração, de verdade, te desejo todo o sucesso do mundo, do mundo. Sei que você é super Obrigado. nerd, né? Super admiro você. E eu espero ter realmente, vou te dar sorte, que o canal, né? Sim, meu, Que se você Deus possa quiser, ajudar muitas vai. pessoas. Aham, não, vou persistir, É isso aí. Não bom, desista. isso aí, isso também é uma coisa que eu sou forte, eu sempre faço É, bastante, então, e se Deus quiser, poder ajudar aí o pessoal, qualquer um aí que precisar de alguma ajuda de várias todos os áreas assuntos aí, possíveis e imagináveis, né? meu, Muito obrigado bom. mesmo, Eu que e até agradeço, uma querido. próxima, né? Até a próxima, Vini. Até acabar Beijo, essa querido. pandemia aí, depois a gente se encontra, Verdade. tá Verdade. Quem bom? sabe a gente se encontra numa competição, né?